Já são 13 dias desde o desaparecimento e a morte da cabeleireira Elisamar, de que todos nós ficamos sabendo disso, mas a gente acompanhou que essa história é mais antiga. Depois do Natal, esse plano começou a ser executado, pode ter sido planejado ainda antes, mas as pessoas passaram a desaparecer, essa movimentação no cativeiro, tudo isso já começou em dezembro do ano passado. A gente estava falando ali das circunstâncias de esclarecimento dessa chacina. Eu volto com a Maíra Guedes agora, que a gente está falando desses detalhes de identificação dos corpos, né? O segundo carro carbonizado, que estavam a Cláudia, não, desculpa, a Renata e a Gabriela. A polícia estava explicando para a gente aqui agora, Maíra, como é que foi essa identificação, né? Ainda resta saber se elas morreram de fato queimadas ou se houve alguma coisa antes. Isso para a família é uma angústia muito grande, né, Maíra? É uma angústia, sim, viu, Neila? Os detalhes, realmente, de como elas foram mortas, a polícia ainda não divulgou, mas adiantou que elas foram mortas com requintes de crueldade. Então, isso a gente já leva em consideração, tá? Esses corpos estavam carbonizados e a polícia científica de Unai, ela acabou trabalhando em conjunto com a criminalística aqui do Distrito Federal e foi graças a isso que eles conseguiram identificar os corpos da Renata e da Gabriela. Elas que foram encontradas 2 dias depois, dentro de um carro carbonizado, 2 dias depois de que a polícia tomou conhecimento do desaparecimento da cabeleireira e dos filhos, tá? A gente está acompanhando imagens aí agora também das diligências dos locais onde essas pessoas foram encontradas, parte do local, né? Aí que a gente está mostrando é o cativeiro onde foram encontradas as últimas 3 pessoas que estavam dentro da cisterna. A gente vai fazer um apanhado aqui para poder entender quem são essas vítimas, como elas foram identificadas. Mas voltando para Renata e para Gabriela, elas foram encontradas então carbonizadas dentro desse carro em Unai e dias antes a polícia tinha acabado encontrando aqui uma ossada. Essa ossada foi identificada como a ossada do Marcos, que é o sogro da Elisamar. Havia, então, já a identificação oficial feita pela criminalística aqui do Distrito Federal, confirmando que a ossada encontrada no cativeiro, onde as mulheres foram mantidas reféns, era do Marcos. Com o resultado deste DNA, a polícia de Unai acabou cruzando os dados e conseguiu confirmar a paternidade da Renata. A Renata que foi encontrada lá no carro carbonizado. E com base nisso, a polícia conseguiu então, com a identificação do corpo da filha do Marcos, identificar a maternidade da Renata. E isso foi que trouxe então essa identificação dos 2 corpos em Unai. A gente teve a identificação também dos corpos encontrados nessa cisterna e falta a identificação de um corpo que é o corpo da Ana Beatriz. Mas os corpos que estavam na cisterna já foram confirmados, sendo do Tiago e também da Cláudia. Lembrando que a Renata é a esposa do Marcos e a Gabriela, a filha. Agora, todas essas pessoas, Maíra, passaram pelo cativeiro? É isso que a polícia está descobrindo? Exatamente, viu, Neila? Obrigada até pela correção, a gente acaba confundindo alguns nomes aqui. Realmente você fez uma colocação correta. Nem todas as pessoas passaram pelo cativeiro, de acordo com as informações que a polícia tem até o momento, tá, Neila? Mas a maioria passou, principalmente as mulheres. E algumas imagens de câmeras de segurança mostram justamente essa movimentação das vítimas sendo levadas e trazidas. A gente tem imagens que foram divulgadas pela polícia que mostram aí 2 carros saindo do cativeiro e apenas um deles retornando depois, o que comprova que essas mulheres foram mantidas ali durante um tempo nesse cativeiro. E as imagens que a gente acompanha agora já são imagens que foram divulgadas também do prédio onde a Elisamar trabalhava nesse salão. Ela foi vista pela última vez saindo desse prédio acompanhada das filhas, tá? Essas imagens também são imagens novas que mostram os últimos passos da Elisamar antes do desaparecimento, antes que a família prestasse ocorrência. Essas outras imagens aí já são as imagens dos carros que nós mencionamos agora há pouco. São os carros saindo do cativeiro durante a madrugada, 2 carros saindo e apenas um deles retornando algumas horas depois.
E é justamente essa movimentação que a polícia está utilizando para fazer a cronologia dos fatos. Porque o desaparecimento ele foi mencionado apenas no dia 12 de janeiro. Mas a polícia acredita que tudo isso foi arquitetado antes, que essas pessoas foram mantidas em cativeiro ainda no fim do ano, entre as festas ali de Natal e também de Réveillon. Isso porque elas foram mantidas ali para que fornecessem os dados bancários das senhas, já que tudo isso foi motivado por dinheiro. Essas outras imagens que nós estamos acompanhando aí agora são imagens já dos suspeitos, tá, Neila? Pessoas que estão presas, nós temos o Gil Deon, que está preso, ele que permanece em silêncio, o Horácio Carlos Barbosa, ele que foi preso e que tem contribuído em depoimento com a polícia, inclusive desvendando aí vários locais e também mostrando onde alguns dos corpos foram desovados. Tem o Fabrício Silva Canhedo, que é esse terceiro que a gente acompanha aí, o Fabrício, que foi preso depois de, falando também aqui para a polícia, que era ele quem cuidava do cativeiro. E as imagens que a gente estava acompanhando aí agora há pouco eram imagens divulgadas pelo próprio Fabrício. Há algum tempo atrás, ele ali num evento, curtindo, bebendo ao lado do quarto suspeito que permanece foragido. Ele que é o Carlomando Santos Nogueira, de 26 anos, Neila. Esse homem é considerado extremamente perigoso. Pois bem, é esse que está aparecendo aí nas imagens, ó. Esse daí é o Carlomã, procurado pela polícia. Ele foi identificado depois que a polícia encontrou digitais dele no cativeiro. E a polícia chegou a essa identificação, foi juntando os fatos e ele é considerado foragido. Acredita-se que ele esteja fora do Distrito Federal. Há indícios de que ele faça parte do PCC, que é o primeiro comando da capital. E a polícia, então, continua atrás desse quarto suspeito. Lembrando que uma quinta pessoa foi trazida para a delegacia nas últimas horas, esse adolescente de 17 anos, que falou para a polícia militar que teria levado móveis para o cativeiro e que teria recebido dinheiro do Horácio. Todas essas informações estão sendo levantadas e apuradas pela equipe de investigação aqui da Delegacia do Paranoá. Neila. Olha, Maíra, você está falando aí, mostrando os vídeos, a gente está acompanhando aqui. Em um dos vídeos aparece o Carlomã na frente do salão da Elisamar. Então, isso mostra que ele já estava rondando a área ali, que o plano estava sendo executado muito antes das pessoas desconfiarem do que estava acontecendo. Mostra também o Carlomã junto do Fabrício e o Fabrício junto dos carros que saíam do cativeiro para a incineração. E eu me lembro, Maíra, que a gente mostrou aqui com exclusividade a audiência de custódia, tanto do Horácio quanto do Fabrício. E o advogado do Fabrício pedia para a juíza para ele ser liberado. Ele não tem antecedentes criminais, ele só ficou tomando conta, ele não sabia que nada disso estava acontecendo. Para você ver como a polícia, o judiciário tem que ter entendimento e malícia. Porque quem tem culpa não vai chegar lá dizendo eu tenho culpa. Olha aí, ele estava no local do crime quando saiu para queimar. Então, quando a pessoa chega lá, ela é inocente, eu não sei de nada, eu não tenho antecedentes, me libera aí. Você imagina uma peça dessa fundamental solta, se articulando, porque ainda tem gente... Até então, ninguém sabia do Carlomã e ninguém sabia desse adolescente que tinha participação. Ele já falou, o adolescente falou, eu fui pago, me ofereceram 5 mil, me pagaram 2 e disseram que 3 vinha depois, para eu pegar os móveis da chácara e levar para o cativeiro, porque as pessoas estavam chegando e não tinham onde ficar. A gente já viu que no cativeiro tinha sofá, tinha colchão no chão, tinha uma geladeira. Isso tudo provavelmente foi levado da chácara para lá porque era um lugar ermo. Era um lugar vazio, contratado por 3 meses justamente para fazer parte de toda essa ação. Quantas pessoas envolvidas, casa alugada, tudo premeditado. Isso só vai aumentando a responsabilidade de cada um dos envolvidos. Não adianta você chegar aqui e falar o que você quer, porque a polícia vai provar o que é e o que não é. Até porque, no primeiro depoimento, o que o Horácio dizia, que era o culpado da história, era justamente o Marcos e o Tiago. E ele chegou a dizer, inclusive, que o Tiago tinha sido envolvido na morte dos próprios filhos. Fez com que todo mundo achasse que a história era completamente diferente da primeira. E agora a gente já sabe que esse depoimento pode ser uma furada. A polícia acredita cada vez menos no envolvimento do Marcos, muito menos do Tiago, nessa ação toda. A gente vai seguindo nessa atualização. O Cadengue está trazendo outros dados agora, porque o que resta saber, né, Maíra? Resta saber se tem previsão para a identificação da Beatriz, que foi encontrada na cisterna. Falta identificar ela.
Você está na porta da delegacia, Maíra, que acompanha o caso, diz que o delegado que está em contato com você está em operação neste momento, não está descansando, está em diligências, então a qualquer momento podem chegar novas informações aí na delegacia, né? Sem dúvidas, e tem sido assim desde o primeiro dia, né? É uma operação que parece que ela não termina, ela na verdade ela se renova a cada dia. A polícia está sim nas ruas nesse início de manhã e a gente está vendo até uma movimentação aqui agora de viatura chegando. Deixa eu sair aqui porque a gente quando fica aqui no link a gente não consegue prever quem está chegando e quem está saindo. Mas chegou uma viatura aqui agora. Na verdade, é uma viatura que está saindo, ó. Está saindo com 2 policiais dentro dessa viatura e pode ser, viu, Neila, que tenha algum desdobramento, já que nós tivemos a confirmação de que as equipes estão nas ruas nesse início de manhã. Delegacia está saindo... viatura está saindo, então, com 2 agentes e a gente vai ficar aqui de olho para saber qualquer novidade sobre esse caso, qualquer movimentação além do normal, a gente te aciona aí no estúdio, viu? Obrigada, Maíra. A gente tem certeza disso. A Maíra é uma repórter extremamente atenta. Você vê que ela fala com a gente, ela está o tempo inteiro olhando para os lados, acompanhada, ligada na movimentação de quem chega e de quem sai para trazer informações preciosas para todos nós.